Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro, primeira semana do tempo do Advento. Nós também celebramos hoje a memória de São João Damasceno e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento invocando a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e numerosos doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curava. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para não desmaiarem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, é tão bonito nós percebermos o cuidado, a delicadeza de Deus para conosco. Nesse evangelho, de modo particular, nós vemos o cuidado, o zelo, a preocupação de Jesus com os homens e mulheres que saíram de todas as partes e foram até Ele, para ouvir a sua palavra, para terem as suas enfermidades curadas. Deus não se preocupa conosco em apenas um aspecto, que é o espiritual, mas Ele se preocupa conosco também no aspecto físico. Deus providencia o que nós necessitamos. Deus vai à nossa frente sempre, abrindo os caminhos e trazendo à nossa casa aquilo que é essencial. Nós estamos num tempo tão acostumados a coisas supérfluas que nós nos esquecemos de que o que importa é o essencial. Às vezes, quando eu vou visitar as famílias, eu vou vendo quantas coisas as pessoas têm em casa. Eu estou falando agora de coisas materiais mesmo. Quantas coisas as pessoas têm em casa? Tantos objetos de decoração, tantos utensílios de cozinha, muitos detalhes. E eu fico olhando aquela casa e pensando, mas se tirasse isso daqui, guardasse aquilo lá, doasse aquele outro, essas paredes ficariam mais limpas, a casa ficaria mais espaçosa, mais arejada, teriam menos trabalho em limpar todas essas coisas para poderem estar juntos e compartilharem o amor e a vida uns dos outros. Ora, nós perdemos muito tempo com os acidentes e nos esquecemos daquilo que é essencial. Trazemos tanta coisa supérflua para o nosso coração e a nossa alma e deixamos lá no canto escondido aquilo que realmente importa. Jesus curou aquela multidão, realizou muitos milagres, todos ficavam admirados. E Jesus, quando percebeu que aquele povo tinha que ir embora e já era tarde, quis que os seus discípulos oferecessem uma solução para a questão da fome. Jesus sabia o que ia fazer. Mas ele quis que os discípulos aprendessem com ele como providenciar o necessário para os homens e mulheres, aos quais eles depois seriam enviados como pastores e guias.
Eles tinham ali consigo 7 pães e alguns peixes, que Jesus tomou, deu graças, partiu, distribuiu e todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 7 cestos cheios. Nesse tomar, dar graças e partir, nós vemos o Senhor que manifesta ali já o seu desejo de instituir a Eucaristia, o sacramento essencial para a nossa caminhada de fé. Eu me impressiono muito como pode um cristão ficar apartado da mesa da Eucaristia, sobretudo se não tem impedimentos. Por quê? Tantos de nós protelamos a nossa ida à casa de Deus, porque tantos de nós temos tantas desculpas para faltarmos à missa aos domingos. Por quê? A Eucaristia é essencial para nós. Essencial. E é pela vida eucarística, ou seja, pela recepção desse Deus Jesus que veio até nós e que um dia voltará, e é isso que nós estamos celebrando, o tempo do Advento, a Eucaristia que esse Deus deixou para nós, seu próprio corpo e sangue, é o que vai nos transformando em imagens suas. Ora, Santo Agostinho vai dizer que a Eucaristia é Cristo conformante, ou seja, dá a forma de Cristo a quem a recebe. Como é que eu, sabendo disso, me mantenho afastado da Eucaristia? E uma vez recebida, ela vai gerando em mim aquilo que me é necessário para esse trabalho de conversão e mudança. Vejam, quantos cestos sobraram? 7. Quantos são os dons do Espírito que Deus concede àqueles que receberam o batismo, que foram confirmados e que são alimentados pela Eucaristia? 7. Caríssimos, quantos são os sacramentos que o Senhor deixou na sua igreja como meios seguros e essenciais, coisas simples, para que a nossa caminhada em direção ao céu seja possível? 7. 7 sacramentos, 7 dons do Espírito. E nós ainda assim deixamos passar essa graça. Ficamos presos aos penduricalhos e nos esquecemos do essencial. Agimos assim conosco mesmo nas nossas vidas, mas também agimos assim com as coisas de Deus. Então hoje eu quero te fazer um convite, a pedir a Jesus que te livre de tudo aquilo que não é essencial. Se você achar que a sua casa tem coisa demais, coloque isso numa caixa, doe para alguém. Venda, faça o que você quiser. Mas eu estou falando sobretudo do seu interior, porque o exterior revela o interior. Se eu sou tão consumista a ponto de encher a minha casa de coisas, é porque o meu coração é um coração que não está em paz, que precisa de coisas para viver uma falsa paz. Mas quando o meu coração se encontrar com o Criador das coisas, com Deus, meu coração repousará em paz e não terá mais necessidade dessas coisas. Peça a Jesus essa graça no dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.